Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Nesse recolhimento estamos meditando sobre o serviço e podemos aprender tanto de Nossa Senhora sobre esse tema, como ela contemplou o serviço na vida do seu filho, de Jesus, e como ela mesma viveu o serviço. E para aprofundar no tema, podemos contemplar o mistério do Rosário da autorrevelação do Senhor nas bodas de Caná. Nossa Senhora teve uma presença marcante no primeiro milagre de Jesus Cristo, ocorrido em Caná, no início da sua vida pública. E foi um milagre, por assim dizer, discreto, nada chamativo, no âmbito da vida cotidiana, mas também presenciado pelos apóstolos, que a partir daquele momento passaram a acreditar em Jesus Cristo, em que Jesus Cristo era o Messias. É São João quem nos relata, além de ter observado pessoalmente o milagre, deve ter perguntado a Nossa Senhora os detalhes da sua atuação. O discípulo que cuidou de Maria como sua mãe, que a levou para casa depois da morte de Cristo, faz questão de contar o milagre, de colocar de manifesto a intercessão de Nossa Senhora nas bodas de Caná. De forma alguma, João deixaria passar essa intervenção de Maria, pois se sentia muito filho de Nossa Senhora e sentia verdadeiro orgulho da atuação de sua mãe, desde a forma com que Maria servia na festa. Também ficaria impressionado com o seu coração misericordioso, solícito aos demais, e do poder da sua súplica diante de Jesus, principalmente por Jesus ter adiantado a sua hora de manifestar-se como Deus a pedido de Maria. Então vamos imaginar a cena e a atitude de Nossa Senhora naquela festa, uma festa de casamento. Maria não estava isolada das pessoas, num quarto fazendo oração, era uma festa, não era para isso. Não estaria preocupada em desfrutar da festa, se divertir. A atitude de Nossa Senhora é a atitude de uma mãe que está sempre trabalhando e servindo, que não perde a oportunidade de dar uma mão para que os demais passem bem. Maria serve à mesa, leva e traz as jarras de vinho espumantes, as travessas com a comida quente, ajuda na cozinha, talvez anime até os mais envergonhados a que comam um pouquinho mais. E a festa não era dela, nem de nenhum parente, né? Era apenas uma convidada, uma boa amiga que foi convidada à festa de bodas. E Nossa Senhora é a primeira a notar que vai faltar vinho, porque está ajudando a servir. Provavelmente deve ter escutado o ruído da jarra raspando no fundo das talhas de vinho, quando as pessoas pegavam, e deve ter ouvido o barulho, está acabando o vinho. Logo pensa no fiasco, no papelão que passariam os noivos, os pais dos noivos, e no desgosto que eles teriam logo no dia do seu casamento. Jesus já se estava preparando para manifestar, que havia escolhido os apóstolos. Maria pensa que ele poderia já resolver aquele problema,
evitando aquele terrível mal-estar, e se aproxima de Jesus e apenas deixa cair o seguinte comentário: eles já não têm mais vinho, eles não têm vinho. E Jesus parece que pelas suas palavras vai negar-lhe o pedido: mulher, isso compete a nós, que eles não tenham vinho? Minha hora ainda não chegou. Penso que as palavras são claras, mas a forma que Jesus pronuncia essas palavras dá uma abertura para Nossa Senhora insistir. O tom de voz, o olhar. Talvez o tom de voz diz: a minha hora não chegou ainda. Mas o olhar diz: mas se a senhora pedir, o que eu vou fazer? E tanto que Maria diz ao servente: fazei o que ele vos disser. Ele não vai negar. Achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continha cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou a água tornada a vinho, não sabendo de onde era, se bem que soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Então, esse milagre coloca de manifesto o poder impressionante de Maria. Não tinha chegado a hora de Jesus, e Jesus adianta a sua hora. Deus adianta a sua hora. Por quê? Porque não consegue negar nada à sua mãe. Provavelmente porque Nossa Senhora nunca negou nada a Deus. É a Virgem do fiat incondicional, aquela que era escrava do Senhor, que meditava no coração como cumprir a vontade de Deus em cada momento da vida. E como Jesus ia dizer não para sua mãe, que sempre dizia sim para ele. E Nossa Senhora, nessa atuação, mostra qual é o desejo profundo de um coração grandioso. Maria não serviu apesar de ser a mãe de Deus, mas por ser a mãe de Deus e a escrava do Senhor. Ela não tinha recebido ainda a missão de ser a mãe dos homens. Isso vai receber na cruz. Mas já estava preparada para isso. Já tinha as qualidades necessárias para ser mãe da igreja e mãe de todos os cristãos. Nossa Senhora também poderia dizer o que Jesus disse de si mesmo em outra ocasião. Jesus falou: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. Que Deus diga isso. Deus merece a nossa adoração e o nosso serviço. E Deus diz: eu não vim ao mundo para ser servido, mas para servir. E Maria tinha a mesma atitude. Serviu com total dedicação e docilidade a José, seu esposo, e a Jesus, seu filho, nos pequenos serviços da casa, talvez na oficina de José, ajudando com a limpeza da oficina. Serviu com a sua amizade e seus conselhos às suas amigas. E muitas das mulheres que estavam aos pés da cruz eram amigas de Maria. Serviu em tantas ocasiões, quando sabe que a sua prima Santa Isabel está grávida. Maria passa 3 meses com ela servindo, porque ela era de idade avançada e precisava de ajuda. Então, servir é o programa de vida de Jesus. Falando de Jesus: eu vim a esse mundo não para ser servido, mas para servir, e também de Nossa Senhora. E deve ser o nosso programa de vida, nosso estilo de vida. São José Maria tinha esse programa de vida, tanto que escreveu em Forja, no ponto 679:
por que não experimentas converter em serviço a Deus a tua vida inteira? Podes e deves. Podemos converter em serviço toda a vida. Atenção aos filhos e parentes na vida em família, um serviço. O nosso bom exemplo, os nossos conselhos, as pessoas que estão desorientadas, os nossos companheiros, amigos, um serviço. A execução dos nossos trabalhos e pequenos concertos em casa, um serviço. As oportunas correções para educar bem os filhos, serviço. Todas as nossas atividades profissionais, um serviço. Eu posso servir a Deus sempre e aos outros também. E São José Maria tinha esse programa de vida presente a cada dia. Como sabemos disso? A primeira coisa que ele fazia ao despertar era dizer a Deus: Servia, hoje eu vou servir, servirei. Serve é latim, né? Servirei. Então começa o dia e ele fala: vou servir. Né? Será que eu tenho essa disposição? Hoje eu vou servir. Servir a Deus e servir aos outros. Interessante perceber que São José Maria, na véspera da sua morte, falou do serviço, da importância do serviço, com um sacerdote mais velho do Opus Dei. Por que eu digo que é interessante? Porque Jesus, na véspera da sua morte, deu a grande lição de serviço. Quando lavou os pés dos apóstolos e disse: vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros, e sereis felizes se assim o fizerdes. Então Jesus lava os pés dos outros. Aqui vem, Jesus mostra que o mestre, o líder, né, é aquele que serve. E quem está numa situação elevada deveria servir os outros que estão numa situação menos elevada. E conversando com esse sacerdote mais velho sobre o serviço, ele disse, na véspera da sua morte: muitas pessoas encararão com alegria a possibilidade de se dedicarem a servir a todos por amor a Deus. Então, quando nós servimos outros, Deus assume aquilo como um serviço a Ele. Tudo o que fizestes aos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Continuando com o texto de São José Maria, e verão essa possibilidade como o que é na verdade, como um privilégio. De todas as partes do mundo virão ao Opus Dei as almas mais finas, mais delicadas espiritualmente e culturalmente, as mais desejosas de se identificar com Jesus Cristo. Pedirão admissão ao Opus Dei com uma decidida vocação de serviço. Interessante que ele diz, quer dizer, que as pessoas mais delicadas, mais finas, são as que mais servem e que querem servir e veem o serviço como um privilégio. Jesus, Maria e todos que têm uma alma fina gostam de servir. E podemos nos examinar: será que eu tenho esse desejo de servir? Será que eu sirvo com alegria? São José Maria gostava muito de uma frase, né? Servite Dominum in Laetitia. Servir o Senhor com alegria, ou na alegria. A melhor tradução seria na alegria. Considero um privilégio servir, ou o contrário, eu me queixo quando sobra água para mim. Ixi, sobrou, hein? Um concerto, uma tarefa extra em casa, acompanhar um parente no médico, um filho no hospital, fazer uma compra que me pedem, tirar a dúvida escolar de um filho. Eu faço, mas faço com má vontade. Puxa, sobrou. Né? Há um certo vitimismo quando me pedem algo a mais. Eu começo a achar também que é excessivo, que há a mais,
o que é normal. E como é gostoso o ambiente de uma casa quando todos procuram servir, estando preocupados que os outros estejam bem servidos, que a casa esteja agradável, quando estão pendentes dos concertos da casa, e realizar bem as pequenas tarefas do lar. E vem tudo como oportunidade de prestar um serviço mútuo, com esses pequenos detalhes, de se sacrificar para que os demais tenham um melhor lugar para sentar, e a gente sentar no pior lugar, de aproximar uma travessa, de servir os demais que ainda não se serviram, de arrumar a mesa em um domingo, recolher as travessas no dia que a diarista não vem. Eu tenho essas atitudes, ou quero ser servido. Jesus serviria, Nossa Senhora servia. Veja, não sei se você separa, às vezes tem as festas da família. Quem está servindo? Sempre as mesmas pessoas. Quem está encostado? Sempre as mesmas pessoas. Não? Mas as pessoas que servem são as mais felizes. Porque há uma alegria em se doar. Há uma alegria em servir. São José Maria, a partir do ano de 1940, por aí, ele em vários lugares mandou colocar como tema decorativo no centro do Opus Dei, às vezes numa tapeçaria, o lema: para servir, servir. Para servir a Deus, servir os outros. Também podemos pensar em outro significado, né? Para que eu sirva para algo, né? Eu tenho que servir, senão não sirvo. Não sirvo para Deus. Então, e servir ocultamente. E São José Maria não dizia isso da boca para fora, era o que ele vivia. Na primeira residência que ele montou para os estudantes, por falta de dinheiro, além da atenção espiritual, que ele atendia a direção espiritual dos rapazes que ali moravam, ele fazia vários serviços materiais. Os rapazes saíam para a faculdade e ele limpava o chão, fazia a cama de quem não tinha feito, sem que soubessem. Como se tivesse uma diarista que fazia as coisas. Era São José Maria que fazia tudo. Eu não tinha dinheiro para pagar para diarista. São José Maria também dizia: se eu pudesse escolher, eu queria ser numerária auxiliar. O que é numerária auxiliar? Existe uma vocação, mas que nem dá para São José Maria ser, porque é só de mulheres no Opus Dei, né? Que são as mulheres que se dedicam por vocação a cuidar das demais pessoas do Opus Dei. Não são empregadas, são mães e irmãs, por assim dizer, que cuidam de nós, né? Que lavam, passam, costuram, arrumam a decoração do centro, do Opus Dei, e muitas com curso superior, com grande capacidade intelectual, mas que por vocação querem servir. São José Maria dizia: se eu pudesse, eu queria porque eu achava mais bonita essa vocação. Eu queria ser numerário auxiliar. Claro que não pode, né? Um homem não pode ser, não existe numerário auxiliar, mas numerário auxiliar sim. Mas queria servir. Isso mostra a grandeza de uma alma. Eu gosto de servir, eu quero servir. Esses pequenos detalhes de trocar logo uma lâmpada que queimou, de regar uma planta que está seca, de limpar uma mancha de café no chão. Eu me adianto para fazer esses pequenos serviços. Um dos primeiros do Opus Dei chamava Isidoro Zozano. Era um argentino que estudou com São José Maria. E quando Isidoro Zozano faleceu, no centro do Opus Dei que ele morava, começaram a ficar várias coisas descuidadas. Todo mundo percebeu, era Isidoro que fazia. Fazia ocultamente, ninguém sabia. Mas quando ele morreu, aí começou a ficar várias coisas que eram feitas por eles que ninguém fazia. Né? Mas é bonito ver esse serviço oculto, sem chamar a atenção, sem ninguém perceber.
Então, que façamos do serviço não uma obrigação, e nem servir só por obrigação, mas como uma manifestação de carinho aos outros, de amor a Deus. Coisas pequenas, adiantar-se para atender uma porta, deixar o melhor lugar para os demais, ter um detalhe de carinho com uma pessoa da família. Às vezes não precisa ser uma coisa material. Já contava aqui alguma vez que tinha um pai que no aniversário do filho preparava uma poesia para declamar. Isso não é nada material, mas dá trabalho. E é um serviço. Será que eu tenho um detalhe de carinho assim? Sei, de arrumar uma receita, se a esposa gosta de cozinhar uma receita nova, de puxar um tema que o filho gosta de falar, de assistir um jogo de futebol do filho, porque ele vai ficar contente, é uma forma de servir. Há várias maneiras de servir. A gente precisa de criatividade, puxar a conversa com um colega que está muito quieto, sobre um tema que ele gosta de falar, para ver se ele se anima a falar, se interessar pelos outros, pelo seu trabalho, seus ideais na vida, e fazer de tudo para alegar dos outros, para tornar a vida amável aos demais. São José Maria, se era preciso, realmente dançava para alegar um filho seu que estava doente. Isso aconteceu quando o sucessor dele, Dom Álvaro de Portilho, uma vez ficou doente, estava muito desanimado, e São José Maria começou a dançar. Fundador do Opus Dei dançando, né? E Dom Álvaro caiu uma gargalhada, mas era isso que ele queria, né? Esse sujeito está tão, né? Vou fazer uma coisa aqui, uma palhaçada, para ver se ele descontrai, se ele ri, né? E conseguiu, né? O lema de São José Maria muitas vezes era ser o último em tudo e o primeiro no amor, que é o lema de Cristo. Cristo serve, se coloca no último lugar. E como seria bom se na nossa sociedade as pessoas aprendessem isso? Como o mundo seria diferente se nós encontrássemos esse desejo, essa boa vontade em todos os serviços? Às vezes não encontramos, né? Uma pessoa que atende os outros, bem os clientes, que está interessada, que procura servir da melhor forma possível. No hospital, uma repartição pública, como seria muito diferente a vida se todo mundo fosse assim, né? Tivesse esse desejo de servir. Eu noto as necessidades dos demais, a carga que pesa sobre a esposa, e eu divido, compartilho esse peso. Às vezes alguns maridos dizem, eu ajudo em casa, mas não é questão de ajudar como fosse obrigação dela, então estou dando uma ajuda. Não, eu divido, compartilho, porque é um dever de nós dois. Sinto o peso da empresa em que eu trabalho e procuro ter alguma ideia para ajudar a empresa a melhorar. Bem, procurar ter esses detalhes de serviço. Uma forma de servir é a oração. É bonito ver o exemplo que agora com essa crise, com essa inundação, né, que está tendo no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão indo lá para servir, né, os que podem, né, para ajudar. Alguns estão ajudando financeiramente, que também é importante, né, porque muitas pessoas perderam tudo. E podemos ajudar também com a oração, para que as pessoas se mantenham serenas e mantenham com ânimo elevado. E quantas coisas a gente pode pedir, mas essa preocupação com os demais. Nossa Senhora exerceu essa intercessão, esse pedido pelos outros. Eu rezo pelos outros. Às vezes em coisas simples. O que Nossa Senhora pediu não foi um grande milagre. Quer dizer, sempre o milagre é grande, né? Mas não foi a cura de um leproso, não foi a cura de um aleijado. Foi que um casal de noivos não ficasse mal. Mas eu sei fazer pequenos pedidos também. Que alguma pessoa vença um obstáculo que tem, que seja generoso,
outro que vença o problema que tem, a tentação que tem, e mude de vida e se converta. Eu possa ter segredos deliciosos com Deus, graças que alcancei pelas pessoas com a oração. Eu posso dizer que eu consegui muitas graças de Deus à base de oração. Normalmente o cristão poderia dizer, a gente não fica se gabando, né? Consegui muitas graças de Deus. Não, a gente não fica falando. Mas na prática a gente sabe que conseguiu. E vamos encerrando o nosso recolhimento, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a ter a atitude que ela tinha, de servir sempre. Então, essa é a alegria que Nossa Senhora tinha, de ter essa disposição de servir. Se entenderdes isso, sereis felizes se o praticardes. Nossa Senhora praticava esse espírito de serviço. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.